Bom dia, amados, boa tarde, boa noite, independentemente da hora que esse vídeo chegar às suas mãos, à sua casa, ao seu lar. Eu quero dizer que é Cântico de Sião, mais uma vez, chegando na sua casa, no seu lar, para trazer as informações para o seu coração, para a sua vida, que você necessita saber. Amados irmãos, nós estamos hoje, sexta-feira, mais uma semana, graças a Deus, que Deus nos deu uma semana abençoada, cheia de lutas, cheia de dificuldades, mas aqui nós estamos mais uma vez para louvar e engrandecer o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Quero dizer a paz do Senhor para todos os irmãos que visitam o nosso canal, aqueles que não são inscritos, aqueles que são inscritos, aqueles que são inscritos, que não são inscritos, cheguem logo deixando o seu gostei para a glória de Deus, ok, irmãos? E nós continuarmos prosseguindo na nossa jornada. Hoje é sexta-feira, às 0 horas, nós começamos o nosso jejum novamente, até amanhã, às 6 da tarde. Graças a Deus que eu estou na bênção já por 3 dias. E eu louvo ao Senhor por tudo isso, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Mas eu tenho uma palavra de Deus para vocês, irmãos. Nesta manhã, eu prometi que traria um vídeo que diz assim, Who is the Antichrist? Quem é o anticristo? E você aí responde, The answer may surprise you. A resposta poderá surpreender você. Mas eu tirei aqui um versículo na Bíblia que diz assim, Deus diz que o ser humano ou humanidade, ainda não está no versículo, irmão, presta atenção. Deus diz que o ser humano ou a humanidade está vivendo no tempo final, na última era, na dispensação, no último período da história da Terra. Quem ou o que é o anticristo? A Bíblia diz em 1 João 2:18, presta atenção, é esse versículo que eu quero mostrar para vocês. Filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Então, a palavra em grego para anticristo pode ter dois significados, ok? Pode significar contra Cristo no sentido de uma pessoa ou um certo poder que está em posição do trabalho de Cristo. Ou a palavra pode significar, em vez de Cristo, no sentido de uma pessoa ou um certo poder tomar o lugar de Cristo. Então, isso é o que significa anticristo. Ou é uma imitação de Cristo. Deus diz que, além da vinda de um anticristo especial, haviam muitos outros anticristos em existência durante a era da igreja primitiva. A Bíblia diz em João 2, 1 João 2, 19 e 26, sairão dentre vós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Estas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar. Ok, irmãos? De acordo com a palavra de Deus, anticristos eram falsos cristãos que os haviam separado do grupo verdadeiramente dos crentes. Eram mentirosos que afirmavam que Jesus não era o Messias. A Bíblia, em 1 João 2:22, diz que quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Senhor. Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Segundo João 1:7. Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne e tal, é o enganador, é o anticristo. Mas a Bíblia nos fala, irmãos, também de uma pessoa especial que surgirá no mundo, que será o anticristo, ok? E eu recebi um vídeo aqui que eu gostaria de passar para vocês, de um americano falando quem é o anticristo, de onde ele vai surgir. Não é um vídeo muito longo, ok, irmãos? Mesmo até porque eu não tenho tempo, eu tenho que estar no médico às 2 horas, já são 1h30, e eu estou aqui ainda conversando com vocês. E vou deixar ainda o anúncio para amanhã do jejum, ok? E também, mais tarde, quando eu voltar, irmãos, eu tenho um vídeo para fazer para vocês. Eu, sinceramente, eu até agora estou pedindo a Deus discernimento, porque de madrugada eu estava orando comprar ao Senhor, e Deus me apresentou um caju e tirava a castanha do caju. E Deus dizia assim, isto é uma castanha. Me falou 3 vezes, isto é uma castanha. E eu fiquei, lidando com Deus, perguntando o que significa castanha. Mas depois Deus me deu algum entendimento sobre a castanha. Eu também não sei se Deus quer que nós comamos essa castanha para poder ter alguns benefícios. Eu só sei que eu tive uma discernimento espiritual e mais tarde eu vou ver se eu publico o vídeo quando eu voltar. Vamos ver se vai dar tempo para hoje. Se não der, é só à noite, né, irmãos? Mas hoje, 0 hora, nós estaremos orando. Mas dá licença que eu pôr o vídeo para vocês assistirem. Eu vou explicar para vocês isso que está se passando. Ok? Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui. Senhor, nos dá discernimento da tua palavra, do conhecimento, Senhor Jesus, ó Pai, ó Deus, que nós precisamos, Senhor Jesus, da tua palavra, Senhor. Jesus, envolve-nos no teu sangue. Visita cada irmão, cada irmã, Senhor.
Ó Deus, envolve eles no teu sangue, Senhor Jesus. Dá vitória àqueles que precisam da tua graça. Aqueles que estão, Senhor Jesus, desempregados. Aqueles que estão doentes. Aqueles que estão, Senhor, ó Deus, com tanta necessidade, com causa na justiça. Senhor, tu sabe que eu tenho me empenhado, jejuado por esses problemas. Mas eu louvo ao Senhor, porque Deus está trabalhando. E contra Deus não há impedimento, meu Deus. Louvado seja o teu nome para sempre, Senhor. Eu te louvo, eu te bendigo, Jesus. Obrigada por tudo, meu Pai. Porque tu és digno de honra, de glória e de louvor. Muito obrigada, Jesus, por tudo, Pai. Eu te louvo nesta manhã, Jesus. Em nome de Jesus, eu te louvo. Amém e amém, Senhor Jesus. Irmãos, preste atenção. Vou passar, dá licença. Aí está um missionário americano. Vou fechar aqui a janela para não dar claridade. Hoje, irmãos, nós estamos rodeados de snow. Hoje caiu muita neve aqui, desde ontem à noite. Mas louvado seja o nome do Santo dos Seus. Irmão, já viu que eu estou com coisa na garganta? Ok. Mas não está tão mal. Ele diz assim, irmãos, deixe-me resumir o Mahdi. Quem é o Mahdi? O Mahdi é o redimidor dos muçulmanos. Será uma figura, ele diz que será uma figura messiânica. Ele será um descendente. Preste atenção, irmãos. Irmãos, lembram da visão que Deus me deu com o anticristo, da onde ele sairia? Os irmãos estão lembrados disso? Então preste atenção. Ele será descendente de Mohammed, ele será inigualável, inigualável. Ele será um líder inigualável, ele vai sair de uma crise, de um tumulto, que ele vai assumir o controle do mundo. Ele vai estabelecer um novo mundo. E ele também vai estabelecer uma ordem mundial para que ele destrua todos os que resistem a ele. Ele vai invadir muitas nações que farão um tratado de paz de 7 anos com os judeus. Ele conquistará Israel e o massacre dos judeus. Ele vai estabelecer o mundo islâmico. Ele vai estabelecer um mundo islâmico, uma sede em Jerusalém, e ele governará. Irmãos, vocês lembram que eu falei para vocês uma vez sobre o sinal da besta e o sinal do anticristo? Eu não sei se vocês lembram disso, mas está num dos meus vídeos. Eu não vou explicar novamente, porque está num dos meus vídeos, que o sinal do Islã vai ser um sinal da besta. Ok, irmãos? Vai ser um sinal da besta. Preste atenção. Muitos estão enganados com o sinal da besta. Então, ele diz que ele estabelecerá o mundo islâmico, sede em Jerusalém, e ele governará. Ele governará por 7 anos, estabelecerá o Islã, que é a única religião que virá em branco, um cavalo branco com poder, quer dizer, o Mahdi virá num cavalo branco com poder sobrenatural. Ele será amado por todas as pessoas na terra. Isso como é que sounds? Será que isso parece familiar aos seus ouvidos? É uma precisa descrição do anticristo bíblico. Absolutamente passo a passo, a passo a passo. O anticristo da Bíblia está lá. O Mahdi, irmãos. O que eu já disse, o redimidor do Islã. Nós sabemos que o cavaleiro no cavalo branco, na Revelação 6, é o anticristo. Eles usam esse verso para descrever seu Mahdi, quer dizer, seu redimidor. Por que eu estou te dando tudo isto? É porque a descrição do Mahdi é exatamente isto. A descrição bíblica. O anticristo, a besta do Apocalipse, em capítulo 13. E você entra em qualquer tipo de estudo que você vai descobrir que você tem os detalhes que combinam perfeitamente. O anticristo da Bíblia é o salvador do Islã. E conquistador do mundo. Estabelece um reino islâmico universal. E há um segundo filho, uma segunda pessoa. E é Jesus Cristo,
o Mahdi. Não é Jesus o Mahdi. Jesus não é o Mahdi. É maior do que isso. É importante para o sistema, porque se você tem algum maior que Jesus, então os cristãos estavam errados. Então Jesus vai retornar, sim. Os muçulmanos acreditam que Jesus virá novamente. Eles acreditam no retorno de Jesus, não no verdadeiro Cristo. Mas eles acreditam no verdadeiro Jesus que vai vir para o Islã, não Deus. Não esse Jesus nosso que morreu. Não subiu ao céu, não forneceu um sacrifício pelo pecado. Mas ele retorna. Ele é um profeta. E ele virá. E ele tem um propósito. Quando ele voltar, é isso para ajudar. E ajudar o Mahdi. É o que eles pensam. Ele retorna. Ele retorna. Ouçam isso, como um muçulmano radical. Ele volta. Ele voltará como um muçulmano radical. Ele vai chegar por um caminho em Minaret, perto de Damasco. E ele vai, oh, aleluia, e ele vai voltar segundo as asas de 2 anjos. Eles falam que ele voltará segurando as asas de 2 anjos que voaram para baixo para atender o exército reunido do Mahdi, que é do Deus dele, do remidor deles, no leste, do exército de Jesus, da bandeira negra. Jesus, quando ele voltar, eles dizem que ele vai rezar para o Mahdi, que é o redimidor deles, que é o maior do que ele, e vai reconhecer que o Mahdi, o redimidor deles, como seu Senhor. Ele fará uma peregrinação a Meca, ok, irmãos? Que é um lugar lá, e ele vai adorar. Ele diz que Jesus vai adorar o Alá, e assim ele vai liderar tudo. Todos os cristãos que seguirão para rejeitar. Eles vão dizer que todos os cristãos, irmãos, vão aceitar o segundo Cristo como Jesus, e eles seguirão a todos eles para rejeitar a Jesus, o próprio Cristo. Sua noção de Jesus, que esse é o anticristo, irmãos, não é Jesus. E aceitar. E eles dizem que ele vai aceitar o Jesus verdadeiro, que não é nada, é o que eles dizem, mas é simplesmente um profeta. E um homem que ele vai estabelecer em todo o mundo. E ele vai estabelecer em todo o mundo uma lei chamada Sharia, que os irmãos já ouviram falar sobre essa lei aqui, a Sharia Law. O que é a Sharia Law, irmãos? É uma lei demoníaca que eles judiam do povo, judiam dos crentes, judiam das mulheres. Eles fazem muitas coisas absurdas. Então, essa lei vai ser estabelecida. E ele vai se tornar o maior. Quer dizer, essa lei já existe, mas eles vão estabelecer com mais forças. Então, ele diz que vai se tornar o maior evangelista muçulmano. E ele será a testemunha final no dia do julgamento. No dia do julgamento contra os cristãos que não são muçulmanos. Terá cristão em todos os lugares. Nós vamos afirmar que eles eram errados e que o evangelho estava errado. Que o Novo Testamento estava errado. Que Jesus não morreu e não subiu ao céu. Ele não é Deus. Ele não é o Filho de Deus. Ele mesmo voltará e apontará o quão errado temos sido. E ele vai corrigir todas as má interpretações erradas de todos. E todas as deturpações. Agora, deixe-me citar o que sua literatura diz que ele vai quebrar.
Ele vai quebrar a cruz, que é metafórico, para a destruição do símbolo da igreja, de cristianismo, sendo colocado na igreja. Ele vai matar porcos, ele vai abolir o imposto sobre as pessoas que não são muçulmanos, porque não vão ser qualquer não muçulmanos vivos, não podem taxar mortos. Pessoas mortas. E depois, ele vai fazer mais uma coisa. Eles vão matar o anticristo islâmico. Ele vai matar. Vai matar o anticristo islâmico. Então, ele vai morrer. E ele vai ser enterrado por Mohammed, mas não até que ele destrua todo o cristianismo, revelando realmente quem ele é. É esse que você compara. Quem é este? Você compara o que ele faz ao falso profeta. No livro de Apocalipse, capítulo 13, capítulo 16, capítulo 19, capítulo 20. Isso se refere que os animais, que as bestas saem da terra, o falso profeta. Que ajuda e suporta o anticristo. Ele é como o Mahdi, o redimidor deles. Esta é realmente a réplica exata do anticristo. O profeta Jesus no Islã é o exato, paralelo ao falso profeta que ajuda e incita o anticristo, um dos seus. Uma das escrituras diz que defende a causa do Mahdi, do redimidor deles. Ele é o carrasco do Mahdi. Vai ser a execução do Mahdi, o executor do Mahdi. Ele é o Mahdi, é o Mahdi do DS profeta. Ele é quem mata. Mas é ele que mata e que me leva é ele que mata o anticristo. Isso quer dizer que ele é a terceira, nos leva à terceira pessoa do anticristo. Então o anticristo vai aparecer. Os muçulmanos chamam ele de Dajjal. Ele é o grande enganador. Ele vem à terra em uma mula. Numa mula. E ele é cego de um olho. Ele é um infiel. Ele é um falso trabalhador milagroso. Esse anticristo islâmico. Mas você sabe quem ele diz ser? Ele reivindica que ele é Jesus, o Filho de Deus. Ele afirma. Ele clama a ser Jesus, ser divindade. Ele tentará parar. Ele tentará parar o Mahdi, vejam bem, irmãos, que enganos, e o verdadeiro Jesus. Mas o verdadeiro Jesus vai matá-lo para a glória de Deus. Aleluia! Esta é a visão deles do verdadeiro Cristo. Nosso Jesus é o anticristo deles. E nosso anticristo é o Jesus deles. É o seu redentor, o anticristo.
Isto é uma satânica falsificação. Que eles querem inverter o quadro incompleto. O exército. Agora vejam bem, isso aqui é uma ideia. O exército, esta é uma ideia que o exército de Satanás será liderado por uma pessoa que afirma ser Jesus Cristo. Haverá uma grande batalha. O Jesus muçulmano vai lutar contra o falso Cristo, contra o nosso Jesus. E mata-o e estabelece o islamismo para sempre. Mas a verdade é, o islamismo para sempre, a verdade é, Jesus vai destruir o anticristo e o falso profeta. Estabelecerá o seu reino para sempre. Isto é a falsificação completa de Satanás. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Aqui paramos. Paramos. Ok? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aí está, irmãos. Deu para vocês entenderem muito bem da onde que o anticristo vai surgir. Quem é o anticristo? Ok, irmãos? Preste atenção, irmãos. Irmãos, lembra dos vídeos que eu tenho colocado aqui. Eu coloquei um vídeo uma vez sobre a lei islâmica e sobre esse assunto aí do Mahdi, ok, irmãos? Então, os irmãos, prestem atenção, irmãos. Jesus está revelando as coisas a cada dia, a cada passo, ok? E eles falam, quem é o anticristo? Ok? Eles falam, a resposta surpreenderá você, ok? Então, um beijo, um abraço. Desfrutem com esse vídeo nessa sexta-feira. Passem, repassem, porque as pessoas precisam de saber disso, irmãos. Para a glória de Deus, é algo super interessante, ok, irmãos? Então, fiquem atentos, ok? Fiquem na paz, eu vou colocar o aviso para que vocês sejam avisados do jejum, ok, irmãos? E assistam também esse vídeo e deixem seus likes para a glória de Deus, ok? Amém.